Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nesse dia 1º de dezembro, né? Primeiro dia do mês. Vamos seguir os nossos trabalhos trazendo a atualização da nossa corrida pro MVP. Nossa corrida, ela sempre é atualizada em cada começo de mês, né? Todo começo de mês, todo dia 1º ou dia 2º, eu vou vir aqui e atualizar a nossa corrida. Primeiramente, nós vamos definir os 3 melhores jogadores do mês anterior. Então, hoje, 1º de dezembro, a gente vai definir os 3 melhores do mês de novembro. E aí, após distribuir, né, as pontuações para cada um dos 3, primeiro lugar recebendo 10 pontos, segundo lugar 8 e terceiro lugar 5, a gente vai ver como é que fica a nossa corrida no geral. Ao fim da temporada, o jogador que tiver acumulado mais pontos durante, né, os meses de regular será eleito o nosso MVP, né, o MVP aqui do canal, tá bom? Então, vamos aqui começar, né, com algumas menções honrosas do mês de novembro. Antes, né, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, né, tudo aquilo lá que você sabe que tem que fazer, deixa o comentário, que é sempre muito importante. E vamos lá, começando com algumas menções honrosas, cara. Pra começar, eu quero aqui trazer como menção o nosso querido Barba, né? James Harden tá aí carregando esse Clippers nas costas, né? Sofrendo com esse time do Clippers, que não consegue ganhar nada, né? O Harden nesse mês de novembro, aqui ó, ele jogou 14 jogos e o Clippers só ganhou 2. Perdeu 12. Só que não é que perdeu por conta dele, perdeu apesar dele, porque a parte do Harden ele fez. Em 14 jogos, num time totalmente perdido, ele meteu quase 30 pontos de média, cara. Ele teve atuações bizarras, tipo triple-double de 35 pontos contra a Atlanta, triple-double de 40 pontos contra a Dallas, meteu o jogo de 55 pontos contra a Charlotte. Um dos melhores jogos do Harden desde que ele saiu de Houston. Ele tá jogando pra caralho. O problema é que o time do Clippers tá uma grande de uma merda. Com todo respeito, mas o time tá uma merda. E aí, mesmo com o Harden jogando num nível inacreditável, pra mim é o melhor Harden desde a saída de Houston, o time não consegue ganhar. Só que isso não muda o fato de que o Harden tá jogando muito bem. O mês de novembro dele, individualmente, foi absurdo. Então, por isso, eu coloco ele como uma menção honrosa, assim como o menino Cade, né? Cade Cunningham também fez um mês incrível. Jogou 12 jogos, meteu 31,6 pontos de média com 9,8 assistências, né? Com ele em quadra, o Pistons, ele jogou 12 jogos, o Pistons ganhou 10, só perdeu 2, né? Ele foi o grande nome, junto do Jalen Duren, dessa sequência de vitórias, né, que Detroit colocou. Sequência essa que foi encerrada recentemente. Jogou muito bem, teve algumas atuações impressionantes, como por exemplo os 46 contra o Washington, 46, 12 e 11, que foi aquele jogo onde ele chutou até a mãe. Teve também os 42 contra Boston, 39 contra Orlando, né? Triple-double dele, 39, 13 e 11. 29 contra Miami, sendo decisivo no final do jogo, depois de quase entregar a paçoca. Então o Cade também é outro que teve um mês incrível. Não entra no top 3, porque tiveram outros 3 que foram melhores do que ele. E o clutch do Cade vem sendo um problema. Isso também tirou um pouquinho de força pra ele. Mas ele fez um mês incrível, então fica também como menção mais do que honrosa, juntamente com o Harden, tá? Então, essas são 2 menções que eu acho importante trazer. E aí, cara, entrando de fato no top 3 aqui do mês de novembro, vamos começar com o terceiro colocado, que, assim como foi no mês de outubro, será ele, o menino maravilha, Luka Doncic, tá? Luka Doncic é o terceiro colocado. Novamente, ele fica no top 3. Em 12 jogos nesse mês, foram 32,5 pontos de média, 9,6 assistências, 8 rebotes. Foram um triple-double e vários double-doubles nesse mês, né? Pegando aqui algumas atuações de destaque, 35, 9, 13 contra San Antonio, jogou demais. 38 pontos contra Charlotte, 41 contra Milwaukee, né? Os 2 jogos contra o Jazz foram muito bons, apesar do Lakers ter sofrido nesse segundo, mas ele foi muito bem. 43, 9, 13 contra o Clippers, absurdo. E os 35, 11 contra a Dallas também foi outra atuação maravilhosa do Luka. Com ele em quadra, o Lakers venceu 10 jogos, só perdeu 2, né? Só que aí
as duas derrotas foram bem feias, né? Foi aquela derrota vergonhosa contra a Atlanta e o atropelo, né? O blowout que tomou contra o Oklahoma. Então foram duas derrotas feias. E aí isso acaba pesando, né, contra o Luka nessa disputa pelo top 2, né? Quando você compara o Luka com os outros dois nomes que vão aparecer aqui, que vocês já devem imaginar quem são, essas duas derrotas, especialmente a contra o Oklahoma, pesa contra. E uma outra coisa que pesa contra o Luka, e aí é algo que ele não tem muito controle, mas acaba servindo como critério de desempate, é o calendário, né? Você pega o calendário do Lakers nesses últimos 7 jogos, que é onde o Lakers tá com essa sequência de 7 vitórias seguidas. Cara, aqui ó, pô, pegou o Pelicans 2 vezes, o Jazz 2 vezes, Clippers e Dallas que estão muito em baixa, e o Bucks que não é lá uma potência, né? Então você pega esses 7 jogos que o Lakers venceu em sequência, onde o Luka foi bem na maioria dos jogos, inclusive em todos ele foi muito bem, não foram adversários tão difíceis assim. E no grande jogo do mês de novembro, onde era pro Lakers mostrar força e mostrar que é muito pica, o Lakers foi completamente amassado contra o Oklahoma. Beleza, tava sem o LeBron, eu entendo tudo isso. Mas o Thunder tava sem o J-Dub também. E aí o contraste com o Shai, por exemplo, ficou muito evidente, né? O Shai jogou muito mais do que o Luka. Então, esses fatores acabam pesando contra o Luka, que fez um mês incrível, por isso que vai ficar no top 3. Mas por conta desses fatores, ele fica só na terceira colocação, ganha mais 5 pontinhos, né? Lembrando que na edição passada ele já ficou em terceiro, então ele já soma 10 pontos nessa disputa, tá bom? Então, terceiro lugar, Luka Doncic. Em segundo lugar, vamos de Nikola Jokic, tá? Eu tive muita dificuldade para separar o Jokic do primeiro colocado. Eu pensei muito em ir de Jokic na primeira colocação. Só que, cara, de novo, critério de desempate. Calendário, número de vitórias, impacto nas vitórias, desempenho coletivo que acaba entrando como critério de desempate. Tudo isso acabou deixando o Jokic em segundo e o outro cara em primeiro, que você já deve imaginar quem é. O Jokic teve um mês incrível, cara. Jogou 14 jogos, média de triple-double, 32 pontos, 11,7 rebotes, 11 assistências, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5 triple-doubles pra ele, né? 1, 2, 3, 4, 5, não, 5, 6 triple-doubles, né? Não, meu Deus, calma, vamos fazer conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triple-doubles no mês. Teve aqui a atuação dele de 55 pontos contra o Clippers, que foi o grande jogo dele no mês. Jogou pra caralho. O jogo dele contra Houston também foi muito forte. Então, o Jokic, cara, ele jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Foi um puta mês do Jokic. Com ele em quadra, foram 14 jogos. Denver ganhou 11 e perdeu 3. Então, ele jogou muito bem, né? Teve problemas defensivos em vários desses jogos, com certeza, especialmente contra San Antonio. Contra Memphis, ele foi muito mal na defesa. Contra o Bulls também ele foi muito mal. Mas, ofensivamente, ele compensou na maioria dos jogos. E, cara, média de triple-double é foda. Então, ele fica em segundo, tá? Mas fica atrás dele, que pra mim foi o melhor jogador do mês de novembro, juntando o conjunto da obra, que foi o atual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, tá? Pra mim o Shai fica em primeiro nesse mês de novembro, em 15 jogos, 31,9 pontos de média, 6,9 assistências. Estamos falando do jogador que lidera a NBA em pontos, mesmo não jogando 11 últimos quartos na temporada. É o jogador com mais pontos em clutch time na temporada também, ou seja, tá sendo extremamente decisivo. É um cara que, estando em quadra em todos os jogos, né, que o Oklahoma jogou, ele venceu 14, só perdeu 1, que foi contra o Blazers. Então, assim, cara, é muito difícil argumentar contra o Shai, cara. É muito difícil, porque individualmente ele tá entregando pra caralho, um nível de eficiência inacreditável, com muito volume. E coletivamente, o desempenho é inquestionável. É inquestionável. Então, bicho, na moral, eu não consigo não colocar o Shai como primeiro no mês de novembro, mano. Não consigo. Eu aceito argumentos a favor do Jokic. Do Luka, eu admito que eu acho difícil colocar o Luka na frente de Shai e Jokic. Pra mim, o Luka ainda tá atrás dos dois. Mas é muito difícil, cara. São muitos argumentos a favor dele. Então, eu coloco o Shai na primeira colocação. Ele vai acumular seus primeiros 10 pontos aí na corrida.
Ele que ficou de fora do top 3 em outubro, mas fica no top 3 agora em novembro. E aí, cara, com esse top 3 definido, a gente tem, né, a nossa corrida ficando da seguinte forma. Vou mostrar aqui pra vocês o arquivo. Arquivo confidencial. Ó, tá aqui. Mês de outubro, Yannis liderou, o Wemby ficou em segundo e o Luka ficou em terceiro. No mês de novembro, a gente teve Shai, Jokic e Luka. E aí, a classificação geral tá dessa forma. Yannis, Shai e Luka empatados com 10 pontos. Wemby e Jokic empatados com 8. Assim fica a nossa corrida após o mês de novembro. Tá só no começo, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas por enquanto, tá assim. Não temos um líder isolado. Vamos ver se nos próximos meses alguém consegue, né, dar aquela boa e velha desgarrada. Até agora não conseguiu. O que tá sendo mais consistente é o Luka, que ficou no top 3 nos 2 primeiros meses. Vamos ver como é que a parada fica a partir de agora. Tá bom? Então, é isso, minha gente. Tá aí atualizada a nossa corrida. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso, fica à vontade. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto, grande abraço, beijo no seu coração e tchau.